O yoga transformou a minha vida. Eu mudei muito com essa prática e tem muito para mudar ainda, para melhorar, mas eu quero compartilhar um pouco desse processo, de como isso aconteceu e como isso vem acontecendo, e talvez seja interessante para você também buscar a sua transformação. Prazer, meu nome é Leandro e eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu cheguei aqui. E esse é um vídeo de inauguração desse canal. A ideia é ter um espaço para compartilhar reflexões, ensinamentos sobre yoga, e também relacionando o yoga com a vida prática, enfim, com as situações da vida, com o trabalho, com a família, porque eu busco essa incorporação da prática com o dia a dia e venho compartilhando isso. Mas vamos lá. Bom, eu fui uma criança tímida, assim, retraída. Eu sempre fui meio interiorizado, assim. Talvez essa foi a minha forma de lidar com as situações e com alguns traumas, enfim. Essa parte pode ficar para depois, talvez num outro vídeo. Mas eu acredito que essas algumas situações foram me fazendo buscar internamente a solução. Mas por muitos anos essa solução era só pensamento, era só na cabeça. Eu passei a viver meio que desconectado do meu corpo e das pessoas, enfim, da sociedade. Eu tentava ficar só comigo, sabe? E isso trouxe vários problemas, né? Mas enfim, encurtando um pouco essa história, a minha parte profissional, né? Eu trabalhei na área de negócios, né? Meus pais tinham empresa e eu comecei a trabalhar muito cedo com eles e eu aprendi essa forma de trabalho, né? De processo, de execução, e estudei bastante nesse período. Me formei em gestão comercial, depois em gestão de negócios, fiz uma pós e fui me desenvolvendo nessa área. Mas eu sempre tinha alguma coisa ali que não tava encaixando, sabe? Depois de alguns anos, né, administrando negócio e, enfim, trabalhando nessa área, eu comecei a prestar consultoria para outras empresas. E isso fez com que eu passasse a fazer um trabalho de entendimento de pessoas, de relações, e propor soluções para um funcionamento melhor, porque assim, a gente precisa entender que empresa, né, negócio, não é uma coisa separada das pessoas, são pessoas. Então, eu trabalhava ajudando pessoas a se desenvolverem, a aprenderem processos melhores, enfim, aprenderem formas de trabalho. E nesse processo eu aprendi muito, me desenvolvi muito, tanto minha comunicação melhorou, enfim, mas eu tive vários desenvolvimentos assim, né, nesse período. Mas aí, como é que o yoga entra nessa história, né? Bom, eu vivendo em um período assim de várias incertezas, eu não sabia muito direito para onde eu ia e eu tinha muita dor nas costas, eu tenho hérnia de disco. E essa hérnia me acompanhou por muitos anos, me acompanha ainda, ela está aqui, ela está ouvindo essa conversa. Com esse problema, eu busquei soluções, né? Além do médico que queria fazer uma cirurgia. Entre essas soluções surgiu o yoga. E aí eu fiquei meio na dúvida, assim, falei, meu, a minha ideia era que o yoga era uma prática que geralmente era mais feminina. Era esse o preconceito que eu tinha na minha cabeça, né, sabe? A ideia que eu tinha disso. Mas eu fui, porque eu precisava, e aí eu experimentei. E se você já é praticante, você vai entender o que eu vou falar. Nas primeiras aulas, eu não sabia direito o que era aquilo, mas eu comecei a sentir algo diferente. Eu comecei a sentir uma conexão, não sei, era um estado novo para mim, de não estar nem cansado, nem dormindo e nem agitado. Era uma coisa entre esses estados, né? Talvez uma paz, uma serenidade momentânea ali naquela época. Mas isso já despertou um negócio em mim. Falei, meu, eu quero mais disso. E eu comecei a perceber, ao longo de algum período,
que a minha saúde mental começou a melhorar também. Aí entra essa relação do corpo comigo mesmo, né? E com a minha mente, com as minhas emoções. Com o passar do tempo, eu vejo hoje que isso foi se aprofundando. E ainda tem muito para ser descoberto aqui, mas eu percebo que o meu entendimento do que acontece no meu corpo, do que acontece na minha mente, aumentou muito. Isso faz com que eu seja muito mais eficiente, né? Com que eu consiga funcionar muito melhor como pessoa, enfim, nas minhas relações e principalmente na minha família, porque é na família que o bicho pega. Mas eu percebi que a minha saúde mental melhorou. Eu tive várias questões antes disso, né? Que também pode ficar para um outro momento, mas algumas questões de saúde mental que foram bem complicadas, mas enfim, elas foram se modificando. E essa fase de curiosidade se tornou uma fase de aprofundamento. E eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a pedir para minha professora livros e comecei a estudar. E nesse estudo, eu encontrei um caminho, né, de estudo, de prática, que hoje eu tenho uma prática que é a Kriya Yoga, que eu sigo e procuro incorporar na minha vida diária. E nesse processo, eu comecei a perceber que aquela mesma alegria que eu sentia quando eu ajudava as pessoas na consultoria, eu percebi que eu poderia ajudar mais ainda através do yoga. Eu falei, já que eu lido com pessoas, e lido com mudanças nas pessoas, né? Esse negócio aqui, essa prática aqui, né? Ela me mudou muito mais do que qualquer outra. E isso me deu, me despertou essa vontade, né? Essa minha, talvez uma necessidade de compartilhar isso, de ensinar e fazer com que as pessoas saibam que isso existe. E isso virou o meu propósito, virou a minha vontade de compartilhar isso. Sempre eu busco colocar isso de uma forma que tenha ligação com a nossa vida prática, porque praticar apenas no tapetinho ou apenas no horário ali da aula definido é muito limitado. Eu vejo que a grande diferença vem quando eu consigo incorporar essa prática, esses movimentos e essa relação com o corpo lá fora. Aí a coisa muda de figura, porque eu consigo encarar situações e sentimentos, emoções de um outro ponto de vista. E isso é o que tem feito diferença para mim. Compartilhar o yoga como uma ferramenta essencial, uma ferramenta até necessária para que a gente consiga viver como uma sociedade coesa, com vínculo. E nesses formatos de trabalho que tem hoje em dia, né, em como a sociedade se organiza, esse é o meu desejo, compartilhar essa ferramenta, que pode ser praticada por qualquer um, desde que tenha vontade, tenha esse desejo de buscar algo diferente e que possa ser uma ferramenta de agir, né, e de viver a vida, as situações sem se desconectar de si mesmo. Para mim essa é a essência. Eu preciso conseguir, é algo que eu busco pessoalmente, fazer, agir, viver a minha vida, as obrigações, o que aparece para ser feito, sem perder essa conexão comigo. E se você se interessou por essa abordagem, quer ter uma vida mais equilibrada, onde você vai ter ferramentas para se entender e também talvez exercer algum controle sobre esse processo, eu vou pedir que você acesse o link abaixo. Eu vi um formulário para você fazer uma pré-inscrição ali para o Yoga Essencial, que é um formato de prática e de acompanhamento. E vai ser muito legal a gente praticar junto. Legal? Continua nessa e bora praticar.